Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base que nos norteia em vários estudos e na direção da nossa vida também, a aprendermos aí quem somos, por que viemos, para onde vamos e como vamos, o mais importante aí. E hoje é uma semana muito especial onde comemoramos aí no dia 18, 166 anos de Livro dos Espíritos. E hoje estou muito feliz aqui, porque acredito que vocês não vão lembrar, mas a gente começou em abril de 2022 os nossos estudos. E olha só, já um ano aí se passou. Um ano a gente está nessa caminhada firme e fortes e sempre alegres, porque a gente aprende bastante nesse estudo em grupo, um com os outros. Então, gratidão a todos que estão aqui, a Sueli, a Suzele, o Carlos, a Cleide, que ainda vai chegar, ao Gerson, a eu e aos nossos mentores que nos acompanham nesse grupo e a todos os outros corações que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook. A nossa gratidão. E assim, vamos agora fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Santíssima, a nossa Mãe Maria. Obrigada, obrigada por todo apoio, por todo amor, por todo carinho para conosco. Obrigada a nossos anjos guardiães, aos nossos mentores que nos acompanham. Obrigada a toda a espiritualidade, a equipe de Allan Kardec, por ter nos proporcionado esse estudo, esse aprendizado. E assim, agradecidos que somos, pedimos licença para iniciarmos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Sim, a Deus. Então vamos continuar, Gerson. Estamos aí no livro 4, né? No livro segundo, desculpa, capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. E paramos aqui na 186. Você que vai fazer, né, Gerson? Isso. Pergunta: há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Resposta: sim. E esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Ah, então, o que eu entendi aqui dessa primeira pergunta, né, que são duas questões, né? Nessa primeira aqui, então é um perispírito tão refinado, mas tão refinado que quase não existe, né? Ele vamos por assim dizer, só para o uso de uma manifestação, para ele se manifestar. Eu entendi dessa forma, que é uma coisa muito, muito sutil, muito é, refinada, né? Aí ele emenda uma outra questão, uma outra pergunta que é: resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros? Resposta: essa demarcação não existe. A diferença, que se desfaz pouco a pouco, torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. Então, aqui, eu acho que nesse sentido, as diferenças são muito sutis, né?
como se fosse uma escala gradiente de cores, né? Uma coisa tão sensível que, assim, numa escala de diversos gradientes, existem muitos, muitos graus de diferença. É que a gente pensa, né, que é algo perceptível aos nossos olhos, né? Ou seja, uma coisa mais grosseira, né, no sentido de mais explícita, vamos dizer assim. Mas na natureza, as transformações são muito sutis, né? Como ele bem colocou aqui no exemplo, né? Os espíritos como o clarão do dia. A gente não percebe, a gente vê que vai clareando, mas não tem como falar. Ah, determinado momento a claridade é de tanto, depois vai para tanto, tanto. Não, uma coisa sutil, natural, com diversos gradientes de escala, né? Uhum. Eu entendi dessa forma essa resposta. Nessa 186, é interessante essa pergunta de Kardec, né? Porque aqui a gente vai lembrar que o perispírito, assim como o planeta evolui, o nosso corpo físico evolui, e aí o nosso perispírito também evolui, né? Então, é uma progressão, é devagar, é um processo lento, mas tudo vai evoluindo. E a gente, em outros estudos, nós já vimos que quanto mais o espírito ele é evoluído, o perispírito dele é mais sutil, né? Então, ele vai ficando mais sutilizado. E quando a gente vê espíritos ainda não evoluídos, o perispírito ele é mais denso, ele é mais pesado. E me veio na minha reflexão, quando eu leio também essas obras de André Luiz, e que há desencarnes, e que as pessoas, ao desencarnar, esses espíritos, eles acham que estão vivos, né? Por quê? Porque o perispírito dele ainda é tão materializado, ainda é tão denso, que ao desencarne eles acham que estão vivos. Porque é igualzinho ali o corpo físico, né? Porque ele está bem materializado. Então, e nessa 186, assim como você falou, Gerson, esse processo é bem gradual, né? Esse estado, porque você vê que os espíritos aqui, eles falam, né? Não existe essa demarcação, né? Então, eles dão exemplo dessas primeiras horas aí do amanhecer, que é bem gradual. Aí vamos lembrar do estudo nosso que fizemos das classificações que o Kardec trouxe para nós didaticamente, para que nós entendamos essas ordens, essas classes. A gente viu que existem as ordens, as classes, mas dentro de cada classe há um processo, né? É muito gradual. Então, como a gente sempre cita, por exemplo, em Júpiter, a gente já tem um relato de que o perispírito em Júpiter, ele é mais sutil do que o nosso, porque ali os espíritos eles já são mais evoluídos, consequentemente, é um planeta mais evoluído, né? É isso que eu entendi também, Jess. E várias vezes, né, ele coloca essa sutileza, né, essa não demarcação, assim como amanhecer, o anoitecer, né? Então ele coloca também no encarnado, né? Então o processo de passar para a infância, para a puberdade, para a adolescência. Então é uma coisa que não é demarcado por idade também, é uma coisa de cada um, né? A gente encontra crianças com 13 anos de idade,
outro já quase adulto, com 13 anos de idade. Então, é uma coisa sutil também que vai, né? Aos pouquinhos vai chegando às outras fases, né? Então, não existe uma idade limite para nada também, assim como o perispírito, né? Que vai se depurando, né? Vai melhorando gradualmente, né? Assim, ao encarnados Amém? também no corpo, Pode ser. na mente, né? Certinho. Bom, vamos seguir com a 187. Vamos, você lê, Gerson, Lei. pra gente? Pergunta: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Resposta: não. Ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. Que o que eu entendo é que em cada mundo que um espírito encarna, o perispírito é formado com os fluidos universais, com as matérias daquele mundo, né? Então, porque ela interfere na matéria, né? No DNA desse encarnado, que tem que adequar o corpo ao mundo que ele está indo. Então, sim, tem que ser diferente, deve ser diferente, baseado na- nas matérias daquele mundo, senão não faz sentido, né? É. Ter o mesmo formato perispírito no mundo A, no mundo B. Não, não necessariamente, concordo aqui. Essa 187, é legal você tampar, né? Porque essa resposta aí já tá no grau que estamos aí, a gente já acertaria. Então, e é interessante que eles falam aqui, ó, o espírito, ele se reveste da matéria própria de cada um com mais rapidez que o relâmpago. Então, a gente já viu também, a gente passou por essa questão, eu acho que foi na 94. Na 94, se refere-se a essa mudança, né, do perispírito como se fosse uma troca de roupa. Né? Então, a gente passou por ela. E aqui, a gente já tem esse entendimento que o espírito, em qualquer fase evolutiva, ele sempre vai estar revestido com um envoltório fluídico, porque a gente já viu que o espírito mesmo, ele não tem essa forma, né? Ele não tem, ele é um clarão só. Então, o perispírito, ele vai mesmo quando o espírito ele vai passar em viver em mundos diferentes do seu habitual, ele vai se apropriar daquela matéria cósmica, porque a gente sabe que tem o fluido cósmico, mas cada planeta, cada mundo, ele vai ter a sua constituição, a sua variação desse fluido cósmico de acordo com os habitantes que ali se encontram. Então, dependendo para que mundo esse espírito vai, ele vai ser revestido dessa matéria. E já vimos também que para ir para mundos diferentes vai depender do grau evolutivo aí de cada espírito, né? E o perispírito, para ele ser aí reestruturado, a gente vai entender que são essas moléculas que estão ali nos fluidos espirituais de cada planeta que ele irá. Então, olha só, porque o perispírito, ele vai refletir aí no nosso corpo físico. Então, ele vai se revestindo. Então, é um processo mesmo aí, digamos, até orgânico. E a propriedade do perispírito, ela é mutável. Por quê? Porque ela vai variando
de acordo com o mundo onde estamos. E é no espírito que tudo ali vai residir. Mas ele pensa, ele que lembra, o espírito que ama, o espírito aí que sofre, se movimenta e age. O perispírito, né, nessa parte de agir, ele é inerte, ele vai se referir aí a essa mudança de acordo com a nossa mudança de orbe e a nossa mudança espiritual, que vai refletir aí no nosso corpo aonde vamos encarnar, né? Não necessariamente no planeta Terra. Então, o espírito, se ele quer o perispírito, ele transmite para o nosso corpo físico de acordo com o mundo onde nos encontramos. E a gente vai encontrar vários estudos do perispírito nas obras, né, do Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, e aqui mesmo no Livro dos Espíritos, a gente vai ver aí várias questões e relembrar que fala sobre o perispírito. Né? Ele vai se adaptando, né? Eu lembro que você até colocou até a própria alimentação do encarnado, né? Em determinados mundos vai se modificando e modificando também esse perispírito que vai ficando mais leve, mais sutil, de acordo com a perfeição do mundo em que ele está indo, né? Que ele vai. Então, quanto mais pesado, quanto mais provas, né, expiações ele tiver que cumprir, mais pesado vai ser a alimentação, né, que vai influir nessa sutileza, né, do perispírito também, né, que acompanha o corpo físico, né? Ele vai se moldando, Ele vai se moldando, né? Seja no mundo superior, no mundo inferior. Isso mesmo. Podemos seguir? Sim. Então vamos lá, 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? E os espíritos respondem: os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens à terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte, né? Então, eu vou ler aqui o comentário de Kardec, porque a resposta que a espiritualidade aqui nos trouxe, ela é bem clara, né? Que eles, os espíritos puros, eles habitam aí em outros mundos, mas eles não são iguais a nós, né? Que fica preso, porque o espírito terrícola é como se ele estivesse preso aqui ao corpo físico, né? O espírito é preso aqui ao corpo físico, aqui no planeta Terra. Então, vamos ver aqui a nota de Kardec. De todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, e quando ele fala aqui nosso sistema planetário, a gente vai envolver aí o nosso sistema solar, onde estamos inseridos. Segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores, que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal.
Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume e o afastamento do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno menos que Júpiter. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E é de admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considera tão elevados. Isto, porém, nada tem de surpreendente, se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podem ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, entre a sua existência terrena e a de Júpiter, podiam ter tido outras intermediárias, nas quais se tivessem melhorado. Em terceiro lugar, naquele mundo como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus podem haver distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, do fato de se habitarem Júpiter, não se segue que estejam no mesmo nível dos seres mais evoluídos. Da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto, pela simples razão de morar em Paris. As condições de longevidade não são, por toda parte, as mesmas na Terra, não sendo possível a comparação de idades. Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado 6 meses antes, num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interpelada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso calcular, porque não contamos o tempo como vós. Além disso, o meio de vida não é o mesmo. Desenvolvemos-nos muito mais rapidamente, tanto assim que há apenas 6 dos vossos meses nele me encontro. E posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade terrena. Olha só, gente. Muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos, e nada há nisso de inverossímil, né? Nada é de mentira, de inverdade. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem em poucos meses um desenvolvimento normal? Por que não poderia dar-se o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, talvez não seja mais que uma espécie de infância, comparada ao que ele deve atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação. E seria rebaixar a divindade, acreditar que além de nós, ela nada mais poderia criar. Então, aqui nesses comentários de Kardec, então vocês viram que Kardec ele já começa a falar do nosso sistema planetário, do nosso sistema solar. Então, a gente já tem esse conhecimento que existem vários sistemas solares. E o Sol, ele é interessante como ele coloca aqui, que é como se fosse uma sala de reunião de espíritos superiores. Vocês repararam, né? Então, é como se aqueles espíritos superiores,
eles se encontram ali e dali eles vão irradiar pensamentos deles. Então, olha só a superioridade desses espíritos. Me lembra muito até de um comentário que eu fiz de uma das histórias de Chico, que quando ele pediu bastante para Emmanuel para que fosse visitar outros mundos, né, saísse um pouco. E diz que quando ele foi, né, chegando aí perto do sol, ele falou assim que estava tão quente que ele não aguentava mais, que ele queria voltar, relaxar e tomar um cafezinho, né? Então, olha só como realmente um dia nosso espírito vai chegar aí, né, no sol. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, é relatado ali que o sol, ele tem essa potência, essa energia de destruir os pensamentos negativos. Então, por isso, se a gente fizer uma analogia aí, lembrar de exemplos reais do nosso dia a dia, a gente vai ver que hoje em dia tem muitos médicos, eles falam para que tome sol, vai caminhar um pouquinho, pega um pouquinho de sol. Por quê? Porque o sol, ele vai ajudar nessa renovação. E é essa renovação que dos sentimentos, né, vai deixando a gente um pouco mais limpo, né, nessa psicosfera nossa que a gente está inserido, né, de tantos pensamentos que a gente vai pegando também, porque estamos vivendo aqui no mundo da Terra. Então, eles já vão recomendando para que a gente pegue esse um pouquinho de sol. E se vocês, eu já vi uma pesquisa também que esses países onde o inverno é longo e que é difícil ali de aparecer o sol, que o índice de pessoas com estados depressivos é grande, né? Então, se a gente fizer essa analogia, olha o quanto que o Sol, ele é poderoso, né? Esses raios solares. Então, olha só, aqui então, Kardec, nos seus comentários, mais uma vez, ele deixa claro aqui para a gente que quanto mais evoluído o espírito, mais é o seu poder de irradiação, né? Então, como eu falei, se a gente pensar que na nossa psicosfera do planeta Terra, ela é mais inferior, de acordo, porque vai de acordo com os nossos pensamentos, a nossa irradiação. A gente já viu, e até Kardec colocou aqui, que é através desse fluido que vai se irradiando. Por isso que Jesus, né? A gente sempre lembra os ensinos de Jesus: orai e vigiai. É orai a nós mesmos, vigiai, vigiai a nós mesmos, vigiai os nossos pensamentos. Porque o que eu penso aqui, o que eu vou ficar matutando desse pensamento não bom, poxa, eu vou estar passando para o Gerson, eu vou estar passando para a Sueli, para a Suzelei, para o Carlos, para todos. Então, por isso que a gente tem que cuidar dessa nossa saúde emocional, né? Então, captamos esses pensamentos de acordo com a nossa sintonia. É interessante a gente lembrar também como se fosse o rádio. Se você coloca numa frequência de música, você vai ter música. Se você coloca numa frequência de notícia, você vai ter notícia. Então, é importante a gente prestar atenção nessa frequência que a gente está, aonde estamos pensando ou por onde estamos vibrando. E a constituição física, o Sol, ele fala aqui que o Sol, ele é um foco de eletricidade, né? Para cada sistema, a gente tem esse conhecimento que tem a sua estrela. Então, o nosso sistema aqui é de uma estrela. Existem vários sistemas solares, binário, trinário e etc. Então, olha só, se a gente pensar no sistema solar aí onde tem binário, são dois sóis. Olha ali,
né? Quantos espíritos ali superiores, né, podem estar ali? Então, os planetas, eles estão em evolução também. Como Kardec ele faz um comentário aqui, que assim como no planeta Terra existem vários níveis aí de evolução dos espíritos, nos outros planetas também. Até ele cita, por exemplo, em Júpiter, não é porque é um planeta mais evoluído, estão todos nivelados. Não, vai ter aqueles um pouco menos, médio, mais, assim como nós também. Então, ele faz aqui até, ele fala que não é porque está menos ou mais afastado do Sol que indica se ele é mais ou menos evoluído e nem pelo seu tamanho, pela sua massa do globo, né? Porque se a gente, lembrando do nosso sistema solar, tem o Sol, aí vem Mercúrio, Vênus, Terra, aí o terceiro, Marte, Júpiter, né? Então, aí tem o Saturno, Urano, Netuno. Então, não é pela distância e nem pela sua massa, e sim pelo grau evolutivo, de acordo com, com os espíritos ali também habitantes. E ele fala também da longevidade aqui. E já vimos que, por exemplo, pegando novamente Júpiter, ali os espíritos, eles vivem mais ou menos 500 anos. Mas a gente não pode sentir nem um pouquinho de inveja, porque já pensou no nosso grau evolutivo, com esse corpo pesado que a gente tem, com o perispírito pesado que a gente tem. Já pensou a gente viver 500 anos? Jesus amado, né? Então, Deus é muito bom e Deus sabe o que faz. Então, a nossa idade mediana de viver aqui na Terra está adequada ao nosso grau evolutivo com a nossa constituição física. Então, é interessante que vocês viram que Kardec ele colocou aqui de um espírito que foi evocado, né? Esse espírito aqui ele disse que aonde estava era desconhecido, mas era um planeta mais evoluído e que ali ela tinha 6 meses, mas a inteligência era de 30 anos, nossa, que terrícola. Então, olha só quantas reflexões Kardec trouxe aqui para nós nesses comentários, desse caminho que todos nós, espíritos imortais, vamos trilhar. E é como se ele tivesse feito, né, gente, um apanhado dessas questões aqui que estamos vendo, que é da pluralidade das existências, é um apanhadão dessas questões aqui. Se alguém quiser fazer um comentário, temos ainda aí 5 minutos. Só citando o que você colocou do sol, né? Você vê a vitamina D tão importante para o organismo, né? Ela é colocada, ela é consumida como? Com o sol, né? Então a gente fica pensando nesse encontro de espíritos nos sóis, né? Irradiam tanta bênção, tanta coisa bonita, né? Inclusive a vitamina D, né? Isso mesmo, Então é gente. muito profundo esse texto, né? Esse comentário dos mundos, que a gente fala, nossa, o planetinha Terra pequenininho, outro maior, outro menor, e nada tem a ver com o tamanho, com a extensão, né? Deus, na sua misericórdia, fez cada planeta, né? Uma morada. Na casa do meu pai, há muitas moradas de diversos, de diversos volumes, tamanhos, etc., né? Olha a grandeza do universo. Falamos de um sol só, né? Como você citou, né? Imagina um sistema com 2 sóis, como deve ser, né? É uma coisa que não dá para nem imaginar, né? É lindo, né? Quando a gente faz essa reflexão, é lindo, né? A gente pensar nesse universo, que a gente fala assim, esse Sim, dom de nosso Deus. sim. Se a gente Que as expandir um pouco pessoas mais, hoje
Elas olham e falam, nossa, a estrela brilha para mim. Não, essa estrela, ela brilha tanta coisa, né? Se nós expandirmos um pouco mais os outros seres que habitam no nosso planeta Terra, a gente vai ver essas diversidades, essas coisas, esses absurdos, como, por exemplo, viver 500 anos, né? Eu estava aqui imaginando um beija-flor. Já que fosse um beija-flor, fala, nossa, ver como humano, 80, 90 anos, tá doido? Um animal que tem um coração que deve bater quase 300 batimentos por minuto. Imagina ficar 80 anos dessa forma. Tô doido. Isso daí tem seres também que não podem tomar sol, que nunca viram sol e habitam a nossa Terra, né? Aqueles seres marinhos que habitam as profundezas do oceano, nunca viram e nem podem ver a luz solar. Então, quer dizer, no nosso próprio ecossistema, nosso próprio planeta, existe essas disparidades de padrões, né? Os próprios mamíferos, estava aqui pensando, eu acho que todos, exceto nós, quando nasce, já fica de pé, já sai andando, já sai seguindo a mãe, né? Então, olha, ó, tem muita. No nosso próprio planeta, a gente consegue entender, perceber essas disparidades, essas diferenças aí que ele menciona aqui. Claro, num grau figurativo, né? Não num grau científico. Sim. Então, olha só, gente, chegamos ao final de mais um lindo estudo aqui no Livro dos Espíritos. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a Nossa Senhora Maria Santíssima e a espiritualidade amiga que nos acompanha, que com certeza estiveram aqui conosco nas nossas reflexões acerca das questões de hoje. E assim, graças a Deus. E que tenhamos, gente, um excelente dia, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com fé em Deus.